Bom, gente, olá a todos, eu me chamo Caterine e eu vou explicar para vocês um pouco sobre a estrutura de dados do tipo árvore binária. Dessas estruturas básicas, ela é que talvez complique mais um pouco, todos nós que estamos aprendendo, porque ela lida bastante com questões de recursividade. Em um primeiro momento, isso pode parecer bem confuso, mas a gente vai conseguir ver bastante aqui no simulador. Bom, a gente vai falar o básico mesmo, né? Falar um pouco sobre o conceito e falar sobre os 3 métodos base que toda estrutura de dados deve ter, que é a busca, a inserção e a remoção. Bom, vamos só conceituar aqui o que são árvores binárias, para quem nunca viu, né? Ela é uma estrutura que facilita a organização e implementação de operações eficientes como a busca, a inserção e a remoção de elementos, ou seja, ela vai facilitar e vai otimizar essas operações básicas. Aqui a gente tem, né, a ilustração de como é a estrutura de uma árvore. Ela é uma árvore mesmo que possui os galhos, possui os nós, as folhas. E ela é uma estrutura hierárquica composta como nós, como eu já falei, e cada nó possui no máximo 2 filhos. A gente está falando de uma árvore binária, então cada nó possui 2 filhos. E ela tem diversas aplicações em algoritmos e em armazenamento de dados. Promovem busca eficiente, ordenação de elementos e eficiência em operações de inserção e remoção. Bom, na verdade, toda a estrutura de dados que vocês já viram até agora tem uma estrutura base, uma estrutura que forma ela, que a gente pode chamar de nodo, de nó. Aqui a gente chama de nodo. E o nodo, ele é do tipo struct, ou seja, aquela variável que a gente consegue manipular para ser o que a gente quiser. E dentro dessa struct de nodo, a gente tem na árvore, aqui é inteiro, mas poderia ser do tipo elemento, né? Ou qualquer outro tipo que a gente consiga, entre aspas, instanciar, para poder depois fazer, por exemplo, uma árvore de nomes, uma árvore de pessoas que tenham idade, nome, e-mail, por exemplo. Mas aqui a gente vai trabalhar com um caso base que é do tipo inteiro, para poder vocês conseguirem entender. Outra coisa que a árvore tem é um ponteiro de nodo, ou seja, um ponteiro dessa própria estrutura aqui, que vai apontar para a esquerda e para a direita. De primeira mão é um pouco confuso, porque é o seguinte: eu acabei de fazer este nodo, mas eu também chamo ele mesmo para poder fazer um ponteiro desse tipo, porque eu fiz um nodo aqui e eu quero um ponteiro de nodo para apontar para outro nodo, porque a árvore ela vai sendo construída assim: nodos, ponteiro de nodos que apontam para outros nodos. É aqui o que acontece: nodo, ponteiro de nodos que apontam para outros nodos. Aí esse nodo vai estar ou na esquerda, esse ponteiro na verdade vai estar ou na esquerda ou na direita. E aqui a gente tem um type def para poder criar outra variável, que no caso vai ser a nossa árvore. Nossa árvore por enquanto é nula, não tem nenhum ponteiro, mas depois a gente vai ver como é que se vai atribuindo para conseguir construir ela aos poucos. Bom, gente, vamos lá. Para começar a montar a árvore, a gente precisa inserir o primeiro elemento. E esse primeiro elemento inserido na árvore é chamado de raiz, que é o começo de tudo. Então, vamos inserir um elemento aqui. Esse simulador também vai estar no link do vídeo aí na descrição. Inserimos o primeiro elemento. E no TAD da árvore, a gente tem uma função que faz justamente isso: insere o primeiro elemento, que é a raiz. É a função cria raiz. Essa função ela tem como 2 parâmetros: o ponteiro para a árvore na qual estamos inserindo aquele elemento, para que a gente consiga passar o endereço e referenciar a árvore A, árvore B e árvore C, e para não ter confusão nas inserções e remoções. E nós também temos que passar como parâmetro o elemento que a gente vai estar inserindo. No caso aqui, o elemento é 1. Ele que vai estar sendo passado como parâmetro. Ok. Eu não sei se vocês se lembram, a gente também fez um type def do tipo nodo lá em cima. A gente colocou como tree. Aqui eu quero que vocês enxerguem esse tree NO como se fosse um int NO, um double NO, um float NO. É um tipo de dado NO, onde mais abaixo, como vocês estão vendo, eu estou alocando memória para esse tipo de dado. Estou dizendo que esse tipo de dado é do tipo nodo, ponteiro de nodo,
e ele é do tamanho struct de nodo, ou seja, ele é do tamanho de um dado que vai estar recebendo um elemento inteiro, como é o nosso caso aqui, e vai estar recebendo dois ponteiros, um para a esquerda e um para a direita. É isso que vocês têm que entender com esse tipo de alocação. Eu estou avisando a memória do meu computador que eu estou alocando essa quantidade de memória para esse tipo específico de dado. Ok, mais abaixo eu estou fazendo o quê? Colocando, inicializando os ponteiros esquerda e direita. Não está aqui, mas implicitamente eu quero que vocês entendam que a partir do momento que eu insiro um elemento, eu também estou inserindo dois ponteiros para poder preparar o recebimento dos próximos elementos. Aqui eu estou dizendo que a minha esquerda é nula e que a minha direita é nula. E essa é a função de criar raiz. Bom, pessoal, agora na função de inserção de árvores binárias, a gente tem a seguinte questão. Primeiro, ele vai realizar o tratamento se aquela árvore é vazia ou não. Caso aquela árvore esteja vazia, ou seja, é a primeira inserção, ele faz a mesma lógica de inserir na raiz, aloca o elemento, aloca espaço para o tipo de dado necessário e faz a inserção. Depois dessa condição que vocês estão vendo aí, vocês podem perceber que como parâmetro dessa função de insere, ele recebe a árvore que está sendo passada e recebe o item que a gente quer inserir. A função ela funciona da seguinte maneira, ela é chamada recursivamente, vocês vão ver mais abaixo, a própria função é chamada dentro dela mesma para poder verificar e verificando nas subárvores se aquele elemento já existe ou não e também ir verificando se, por exemplo, eu vou inserir agora o elemento 5. Ao inserir o elemento 5, ele vai ver que esse elemento 5 ele é maior que o elemento 1, então ele vai ser inserido na minha direita. Esse é um dos principais princípios da árvore binária, que vou inserir um elemento, não é o primeiro elemento a ser inserido, ok, então eu vou comparar ele com o elemento já existente. Se ele for maior que esse elemento, eu vou inserir na direita, se ele for menor, eu vou inserir na esquerda. Só o que acontece? Como vocês estão vendo na função aqui, ele chama a própria função de insere recursivamente para poder ele conseguir percorrer a árvore toda. Então, eu sempre vou percorrer os nodos esquerdos e direitos, um de cada vez, entre aspas, né? Ele verificou que é maior, agora eu vou colocar o menor que o 1. Vamos colocar o 0. O 0 é menor que o 1. Então, ele sempre vai verificando quem é maior, quem é menor e vai inserindo. Ou seja, quando eu for colocar, por exemplo, mais um elemento, ele sempre vai andar entre as subárvores para verificar se esse elemento é maior ou menor. E essa caminhada que ele faz é graças à chamada recursiva da própria função insere. Outra coisa que eu esqueci de falar é que vocês percebem que cada vez que um nó é criado, ele também chama a preparação para receber um próximo nó. Ou seja, ele já prepara esse nó que foi inserido agora, por exemplo, o 10, ele já tem ponteiros nulos tanto para a esquerda quanto para a direita. Uma coisa interessante também de falar é o jeito que ele faz essa chamada recursiva. Por exemplo, TS que recebe a própria chamada de insere, né? Com esses parâmetros aí que vocês estão vendo, para poder eu conseguir guardar um valor nas subárvores esquerdas, caso aquele elemento seja encontrado. É a mesma coisa para a subárvore direita. Bom, gente, agora vamos lá para a função de busca. A função de busca ela funciona da mesma maneira, com a mesma lógica da função de inserir, onde eu sempre vou começar a buscar, eu sempre vou comparar aquele elemento que eu estou buscando, caso ele seja menor que o elemento atual, ele vai ou para a subárvore esquerda ou para a subárvore direita. Então, isso vai decidir a chamada recursiva. Outra coisa que eu esqueci de falar, recursão, para quem não conhece, sempre tem um caso base para que ela seja parada, senão ela continua infinitamente. No caso aqui, por exemplo, na função de inserir também tinha, mas no caso aqui da função de busca, o caso base é a árvore estar nula, ou seja, não tem nada, ou então a gente encontrar nosso elemento. Esse caso base ele é chamado no começo da função. Então, quando aquelas duas últimas condições elas não forem mais atendidas, não conseguirem mais entrar, então a recursão vai começar a analisar o começo do código para saber se a árvore está vazia, ou seja, elemento não encontrado,
ou se o elemento foi encontrado. Então, ele vai retornar o elemento ou não. Então, vamos lá. Digamos que a gente queira buscar o 10. O 10, como vocês podem ver, ele está na subárvore mais direita possível. Aqui no find, ó, ele vai chamando o nodo atual, tinfo, é o nodo atual aqui. Observação, o tinfo, que é o nodo atual, a cada chamada da recursão, ele vai mudando. Então, é legal a gente perceber isso também. Vamos lá, chamar de novo o 10, que foi muito rápido. Aqui, ele vai chamar no nodo atual, viu que o 10 é maior que 1, então ele vai olhar na subárvore direita, porque os elementos maiores que aquele elemento que a gente está comparando, que a gente está inserindo, que a gente está removendo, sempre ficam na subárvore direita e os menores ficam nas subárvores esquerdas. 10 é maior que 1? Então ele vai fazer a chamada recursiva para a subárvore direita. 10 é maior que 5? Então ele vai fazer a chamada recursiva para a subárvore direita de novo. 10 é maior que 10? Não. É igual a 10? Não. Ou quer dizer, perdão, é igual a 10? Sim. Então a chamada recursiva cessa. Ela faz, na verdade, uma última vez para o começo da função e verifica que o 10 foi encontrado e encerra, né? Na verdade, todos os princípios de uma árvore binária têm essa questão de buscarem sempre essa comparação entre maiores e menores para poder conseguir percorrer a árvore inteira. Vamos lá, a função de remover também trabalha com recursão, também trabalha com a busca entre subárvores esquerdas e direitas, verificando quem é maior e quem é menor. E vamos lá, ela trata vários casos de possíveis remoções, se o nó tem filhos ou não, se aquele nó tem 2 filhos, para poder não perder a árvore inteira e salvar os dados. Esse é o primeiro caso base, onde a gente tem um nó, que ele tem apenas um filho, e a esquerda dele é nula. Bom, primeiramente a gente faz, claro, a busca daquele elemento na árvore. Aquele elemento é buscado, como digamos que a gente quer remover o elemento 1, e o elemento da raiz, ele vai ser encontrado imediatamente. Ok, então esse elemento ele vai ser salvo em uma das variáveis. Em seguida, após que esse elemento é salvo, a função vai verificar, esse elemento tem 1 ou 2 filhos? Ok, a gente tem um filho dele na direita. Então, aí acontece a remoção. A gente, para dar um free nesse nodo, antes a gente precisa guardar o dado desse, porque como ele só tem um filho e esse filho está à direita, esse filho que vai assumir essa posição. Vamos lá, dar um free aqui no 1. Free porque a gente está liberando espaço de memória, já que a gente alocou memória para esse nodo, no caso 1, então a gente precisa liberar essa memória e esse é o jeito que a gente consegue, entre aspas, apagar no C. Ok, a gente conseguiu remover o elemento 1, então o seu filho direito passa a ser, toma o lugar do pai. A mesma coisa acontece para caso o elemento só tenha um filho e ele tem um filho na esquerda. O elemento é removido e esse filho que está na esquerda passa a tomar o lugar do elemento removido. Tá, pessoal, agora quando a gente quer remover, por exemplo, esse 30 aqui, que tem 2 filhos, ou, por exemplo, seria esse 40, ou esse 20, quer dizer, ou esse 40, que também tem 2 filhos, nós vamos trabalhar com 30, só que serve para esses dois também um exemplo. Enfim, quando a gente quer remover um nó que possui 2 filhos, o buraco é literalmente mais embaixo, porque a gente precisa literalmente escavar a árvore inteira para procurar o menor elemento que existe na esquerda desse nó, para poder conseguir substituir ele, o elemento mais próximo dele possível. Porque senão a gente perde a árvore inteira, né? E quem que vai ficar no lugar desse aqui? O 20 não pode, porque o 20 ele vai passar como para cá. Quem que vai ficar? O 25 vai ficar como aqui, entendeu? Ele não vai tomar o lugar do 40. Então a gente precisa fazer isso para se ter uma substituição correta. E para isso a gente tem uma função auxiliar de encontrar menor. Esse encontrar menor ele busca em todas as árvores, as subárvores esquerdas, o melhor substituinte para esse nó possível. Como a gente quer remover o 30 aqui, ele vai começar a entrar nessas condições e vai verificar que o 35 é quem vai substituir o 30.
Vamos lá deletar o 30 aqui.